ainda que tenham sido rápidos em defender certa independência e se apresentar como uma alternativa necessária ao que chamavam de psicoterapia rotineira, tradicional ou negativa, os novos psicólogos não tentaram romper definitivamente com os clínicos, nem buscaram contestar princípios teóricos ou metodológicos de ampla aceitação. Né? Ao menos os psicólogos positivos mantêm essa postura, né? Que eu não vejo assim de forma tão inocente, né? Porque é conveniente, como a gente viu no vídeo anterior, a psicologia positiva ela busca uma quantidade grande de pessoas aliadas, né? Pessoas que a sigam. Então, mesmo dentro da própria psicologia positiva, se evita conflitos, se evitam críticas, né? Vai dizendo aí de uma falta de conflito interno, que muitas vezes acontece. Por exemplo, na psicanálise, né? Que é a teoria que eu escolhi, a abordagem que eu escolhi. Tanto que a gente pensa psicanálise, psicanalises, não psicanálise, né? Porque existem muitas vertentes dentro da psicanálise, né? Tem a clássica de Freud, a gente tem a escola lacaniana, a gente tem kleiniana de Melanie Klein, Winnicott, que vai com uma linha bem diferente, digamos assim, do Freud, apesar de considerar. É aí que tá, se considera, mas se segue, se caminha, né? As coisas não são estáticas. Então, tem essa questão aí, né? Apesar de eles chamarem a psicologia tradicional, né, de rotineira, tradicional ou negativa, eles não deixam de considerá-la, né? Ao menos, a seus olhos, a psicologia tradicional ainda era necessária, tanto para a pesquisa de patologias clínicas, como para o tratamento paliativo de deficiências psíquicas. Isso ela faz muito bem, fazia muito bem. O único problema, diziam, era que não bastava remover condições problemáticas, nem ensinar estratégias para lidar com as dificuldades da vida cotidiana, para construir comportamentos e personalidades normais, ajustadas e adaptáveis. Claro, a gente vive em sociedade, a gente supostamente estamos numa civilização. Digo supostamente porque a gente poderia ter aqui algumas discussões sobre essa ideia de civilização. Portanto, a gente precisa de alguma forma viver, né? A gente sobreviver, se relacionar com os outros, né? Então, claro, uma dose de adaptação, de ajustamento é necessário, né? A questão é, será que quando a gente não parte de certas ideias assim, a gente não está criando um tipo de psicologia normativa, adaptativa e, mais uma vez, acrítica, sem crítica, né? Para se pensar, para a gente estar atento a esse tipo de ideia, né? Como já vinha sendo defendido havia muito tempo por coaches e escritores de autoajuda, né? Essa questão aí da psicologia tradicional, digamos assim, dar atenção aos problemas, às desgraças psíquicas, como foi descrito aqui anteriormente, né? E enfim, né? Vamos dar continuidade aqui porque coisa vai. Eles, né, os psicólogos positivos, insistiam que as pessoas precisavam incrementar a felicidade não só quando as coisas iam mal, mas também quando corriam bem. E assim introduziam um papel fundamentalmente novo para a psicologia acadêmica. Não apenas erradicar o sofrimento, mas também potencializar o indivíduo. Uns capítulos, os vídeos atrás, a gente começou dizendo, no começo do primeiro capítulo, eu acho, do quanto a psicologia positiva ela vem com uma cara, com uma intenção de ser nova, renovadora, porém vem já com uma aparência já velha, né? Até cito aqui o caso do Benjamin Button, né? Como analogia a isso. Porque de fato, assim, não tem nada de novo. Essa coisa de potencializar o sujeito já existe na psicologia
tradicional, né, que supostamente dá atenção demais às desgraças psíquicas. Então, assim, nada de novo, né? Só uma ênfase aí na ideia de felicidade, de um pensamento positivo. E vejo aí com uma certa resistência e negação daquilo que faz sofrer, daquilo que causa mal-estar, né? Enfim. Daí a necessidade de especialistas e acadêmicos treinados na novíssima empreitada, capazes de estudar as chaves psicológicas para a felicidade, mais uma vez, essas chaves psicológicas, e ensinar os indivíduos de modo científico a desenvolver seus potenciais ao máximo e viver uma vida significativa e com valor. A questão aqui é que eles vão colocando muitos juízos, né? Uma vida significativa e com valor. E quando vem outra pessoa e diz isso, pode ser que ela esteja colocando coisas dela na sua cabecinha, na nossa cabecinha aqui, né? Tem outra coisa que eu queria ver aqui. Vamos continuar. A estratégia funcionou à perfeição e a necessidade de uma visão mais positiva ressoou na psicologia, tanto como no ambiente acadêmico, em geral, né? Não é de se espantar que o pai da psicologia positiva tenha sido eleito presidente da APA, né, Associação Estadunidense de Psicologia, com 3 vezes mais votos do que o segundo colocado. Vem aí, né, toda essa questão do modismo da psicologia positiva, do discurso que vem com uma promessa, do discurso que vem sugerindo sensações, aquela sugestionabilidade que eu já falei aqui, que é bem característico das hipnoses, né? A gente pode pensar que pode ir para uma linha de manipulação, de lavagem cerebral, de alienação, né? Delicado, muito delicado. Não é exagero, parece exagero, né? Mas essas coisas sutis aqui, elas induzem a gente a pensar certas ideias que não são necessariamente verdadeiras, né? Porque assim, o que pega muito nesse tipo de ideia de psicologia, de terapia, é que ela vai dar resposta ao sujeito, vai dizer o que ele quer escutar, né? E assim, não é por aí, né? Não é por aí, eu vou voltar um pouquinho nessa ideia mais pra frente aí, porque tem muita coisa aqui, não dá pra ficar indo muito fundo em tudo, né? Enfim, Seligman deu um passo ao mesmo tempo conservador e inovador, convencido de que era preciso que tudo mudasse para que a psicologia continuasse como estava, mas para que também continuasse a crescer e se expandir. Quando eu faço essas críticas aqui, que não sou só eu que estou fazendo, o livro ele traz essa crítica, né? Não estou demonizando aqui a imagem do Seligman ou das pessoas que trabalham com psicologia positiva. De novo, é uma análise crítica das alianças, das ideias, né, de tudo isso. E, enfim, vamos continuar porque isso aqui já vai aparecer logo mais. Afinal, o otimismo que ele decidiu adotar não é apenas uma atitude conservadora, como Henry James já observava. Os psicólogos positivos costumam afirmar que ele é igualmente um atributo típico dos empreendedores de sucesso. Aqui vem uma afirmação que é um pouco, né? É equivocada. Como que está aqui? O otimismo é uma atitude... Como que é? O otimismo é igualmente um atributo típico dos empreendedores de sucesso, como se, né, pode dar a sugerir a entender que para ser um empreendedor de sucesso, se você for otimista, isso vai levar a, né? Não é só isso, né, gente? Sabe que não é só isso. Aliás, eu vi essa semana, inclusive, uma pesquisa dizendo que aqui no Brasil, grande parte dos empreendedores ganham um salário mínimo de lucro e não tem funcionários. Então, assim, se vende essa ideia aí do empreendedorismo para justificar precarização do trabalho e justificar exploração e romantizar, claro, a nossa exploração. Então, isso aqui está alinhado, né?
Vale ressaltar, contudo, que Seligman e muitos outros que lideraram a expansão da área não eram meros acadêmicos nem profissionais quaisquer, ocupavam postos importantes na universidade pública, já tinham ali um lugar de poder e detinham cargos privilegiados em instituições políticas, econômicas e acadêmicas. Assim, não foi por coincidência que Mal Seligman segurou o púlpito da APA, né, da Associação Estadunidense de Psicologia, para si. O recém-criado campo da psicologia positiva passou por crescimento e expansão sem precedentes, forjando alianças poderosas. Já falamos um pouco aqui, vimos aqui as alianças poderosas, que envolvem instituições conservadoras, religiosas, exército, empresas de coaching, né? A psicologia em si, né? Algumas psicologias aí. Eu vou pular aqui uma parte que eu acho que é uma redundância para poder acabar esse item aqui, né? Daí aqui há estudos que dizem que um atributo, aspecto ou variável em particular releva uma chave para a felicidade, enquanto outros apontam para o outro. Aqui falou um pouquinho dos estudos sobre a felicidade, de que existem sim atributos, aspectos ou variável em particular que revela essa tal chave da felicidade, ao mesmo modo que outros estudos apontam para o oposto. Então não tem aí um consenso a respeito disso, é muito relativo, né? O que esses estudos mostram com clareza é a pauta ideológica de muitos daqueles que financiam, promovem e implementam a felicidade nas empresas, escolas, instituições de saúde, no entretenimento, nas políticas públicas ou nas forças armadas. Seria possível afirmar que a psicologia positiva é pouco mais que uma ideologia reciclada na forma de gráficos, tabelas e diagramas repletos de números, uma psicologia pop que pode ser vendida com facilidade, propagandeada por cientistas com seus jalecos brancos. Essa imagem é incrível, né? Primeiro que fala aqui da lógica de mercado da psicologia positiva e os cientistas com seus jalecos brancos, né? Que aí vem sustentar uma imagem de poder. O jaleco branco ele representa muito isso, né? Um médico. E essa foi uma das fontes de seu enorme sucesso. Ela captou de modo inteligente pressupostos culturais e ideológicos profundamente arraigados a respeito do eu e os reformulou como fatos objetivos e empíricos. Essa estratégia lhe permitiu crescer em paralelo à expansão da indústria da felicidade. Paralelo ali, mas bem alinhado, né? A institucionalização crescente da felicidade nas esferas públicas e privadas e ao número cada vez maior de alianças que ela forjou e que incluem áreas da política, educação, trabalho, economia e, é claro, da terapia em sua diversidade. Vamos nos voltar para cada um desses campos ao longo do livro, a começar pela relação estreita entre psicólogos positivos e economia da felicidade. Outro movimento com influência nas universidades e bastante conectado com a política. Esse último parágrafo aqui é importantíssimo, né? Esse item. Daqui a pouco eu vou começar mais um item que é esse aqui. Os especialistas é que sabem. No lugar de saber, em psicanálise a gente pensa esse lugar de suposto saber, né? Porque o psicanalista, terapeuta, psicólogo, psicodinâmico como eu, supostamente sei. Assim, o sujeito vem acreditando que sei a respeito da solução para o seu problema. A sacada é que eu não sei. É claro, tem estudo, tem escuta, tem um preparo profissional, técnico para isso. Mas eu não sou um guru, não sou um líder de seita e eu não tenho a resposta para os problemas do mundo. Minha função aqui é um pouquinho mais complexa que não dá para dizer agora, porque finalizamos agora, nesse momento.